capítulo de número 10, versículo de número 38. Evangelho de Jesus, que é segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10 e versículo 38. Louvado seja Deus pela sua vida, por estar mais um mês na presença de Jesus para ceiar com Ele. A Bíblia diz que aquele que não ceia não tem comunhão nem com o corpo, nem com o sangue e nem com a sua igreja. Então, todos os meses vença os obstáculos, as barreiras, para que você possa se assentar à mesa com Jesus para conjunto da igreja ceiar. Amém? Mateus capítulo 10, versículo de número 38, que nos diz assim: e a quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Podeis assentar, desocupa as tuas mãos e aplaude os céus bem fortes. Ô glória. E do Senhor, só me dá um pouquinho de retorno aqui, porque o lado de cá não está falando. Aleluia. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Mateus está escrevendo e deixando registrado que aquele que não toma a sua cruz e não segue Jesus não é digno de entrar no reino de Deus. Percebamos que esse texto ele tem um contexto, e o que me chama a atenção é que Jesus não veio trazer paz na terra. A Bíblia diz que ele veio trazer dissensão entre o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. E aí o texto discorre dizendo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Percebamos que Mateus está registrando e Jesus está deixando ressaltar sobre as letras que quem ama o pai ou a mãe mais do que a Jesus em primeiro lugar, não é digno dele. E quem ama um filho ou uma filha mais do que Jesus como sua prioridade, não é digno de entrar no reino dos céus. E aí o escritor Mateus discorre dizendo: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Cada um de nós foi colocado sobre nós uma cruz. A cruz que você carrega não foi dada a mim para carregar. E a cruz que foi dada a você não foi dada a mim para que eu a carregasse. E a minha não serve para você carregar. Então percebamos que a cada um de nós o Eterno nos deu uma cruz. Para algumas pessoas, quando olham para a vida de alguém, alguém diz assim: ah, mas ele não passa nada. E para ele talvez seria mais fácil estar na presença de Jesus, olhando pela aparência, talvez olhando para o sorriso de alguém, por se vestir bem, por falar bem. A gente não consegue detectar qual é o tamanho da sua cruz. Mas percebamos que todos nós temos uma cruz, e aquilo que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Perceba que Jesus está deixando implícito no texto: precisa pegar a sua cruz, vir após mim. Quem não pega a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Falar de cruz
na cerimônia da ceia, é falar de um objeto que toda vez que alguém ia para a cruz era um objeto maldito, porque ele iria ser crucificado até a morte. Ele ia sofrer naquela cruz até morrer. Percebamos que quando Jesus é levado para a cruz, ele não está indo para a cruz por causa dos seus pecados. Não, Jesus não tinha pecados. Quando ele vai para a cruz, ele está levando todos os meus e os teus pecados. Todos os pecados da humanidade estão sendo levados para a cruz do Calvário. Toda a maldição que pessoas herdaram dos pais, herdaram dos antepassados, na cruz do Calvário, Jesus quebrou todas elas. E anos atrás, quando alguém ia para a cruz, é porque era uma pessoa maldita. E percebamos que mais de 2000 anos se passaram, e a simbologia da cruz não mudou. Cada um de nós temos uma cruz. Perceba que quando Jesus está carregando a sua cruz em direção ao Gólgota, na Via Dolorosa, e ele cai e não consegue se levantar, a Bíblia diz que eles pegam dentre aquela multidão do Sirineu, que veio de Cirene, na África, e ele vai ajudar Jesus a carregar a sua cruz. É Jesus falando para mim e para você que vai existir momentos na nossa caminhada que nós não vamos aguentar a nossa própria cruz, no ponto em que vamos cair e Deus vai ter que levantar alguém com amor incondicional, calavaia séria, para estender as mãos e pegar a cruz sobre os ombros e carregar, mesmo que seja por alguns dias, por alguns minutos, até que você recobre as suas forças e volte a carregar a sua cruz. E cruz é diferente de situações corriqueiras da vida, em que muitas pessoas recebem circunstâncias, em momentos de circunstâncias, recebem e aceitam. Cruz não é isso. Cruz, você vai ter que carregar até Jesus te chamar. Há uma ilustração que retrata alguém que está carregando a cruz, mas ele, no discorrer da caminhada, vai vendo que a cruz é muito pesada. Então o que ele vai fazer? Vai cortar a cruz. E quando ele corta a sua cruz, a cruz fica mais leve e ele continua caminhando. Mas quando chega diante de um precipício, a medida da cruz era o tamanho certo para ele colocar naquele precipício e passar para o outro lado. Mas ele cortou a cruz, impossibilitou ele de atravessar para o outro lado. É Jesus dizendo para mim e para você: aquilo que está como cruz sobre os meus ombros e sobre os teus ombros, nós não podemos cortar. Eu vou pegar esse atalho aqui, que é mais fácil para servir Jesus. Isso não é evangelho. Evangelho ainda é evangelho de sacrifício, ainda é evangelho de renúncia, ainda é evangelho de entrega. E lendo esse texto, o Espírito de Deus me deu uma mensagem, e eu quero ministrar subalterno ao tema: as revelações da cruz. A cruz nos revela muitas coisas. O centro espiritual da Bíblia é Cristo. O centro da vida é Cristo na terra. O centro do sacrifício é Cristo na cruz.
Somos imensamente abençoados quando pensamos nas revelações que emanam da cruz. Toda vez que você olhar para a cruz, a primeira coisa que você vai encontrar é ela vazia. Porque quem foi levado para ela venceu a cruz, venceu o sacrifício, venceu a morte, venceu o inferno e está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Então todas as vezes que você olhar hoje, há mais de 2000 anos atrás, quando você olha para a cruz, ela está vazia. Porque a cruz não conseguiu deter Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você: a sua cruz não pode te deter. A sua cruz não pode tirar a sua visão. A sua cruz não pode tirar a sua vida de oração. A sua cruz não pode tirar a sensibilidade de ouvir o amigo e doce Espírito Santo. Aleluia. A cruz não pode te fazer achar que aquilo que você está passando é eterno e não vai passar. Vai passar. Existem dias bons e dias ruins. E eu aprendi uma coisa com esses 44 anos de idade. Existem dias ruins que você vai ter que viver o dia ruim. O dia ruim não sai sorriso, o dia ruim não sai alegria muitas vezes da alma, mas você precisa permanecer firme. Porque vai vir os dias bons, os dias de alegria, os dias em que a alegria do Senhor será a sua força. E o que me chama a atenção em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro, a primeira revelação na cruz é o amor de Deus. Deus nos amou tanto que Ele permite o seu único Filho unigênito ir para a cruz. Amor. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos faz ver coisas que, ao olhar natural, nós não veríamos nunca. E a primeira revelação é um amor inefável, não falha. O amor de Deus não falha. O amor dos homens falha. Nos momentos difíceis da sua vida, você vai ver que o amor de muita gente que diz que te ama vai falhar. Mas o amor de Deus é inefável. A cruz nos revela que o amor de Deus, por nossas vidas, é inefável. É por isso que você precisa, todos os dias, aprender a se relacionar com Deus. Tem gente que sabe se relacionar com as redes sociais. Tem gente que sabe se relacionar com a namorada, com o namorado, com o marido, com a esposa, mas não sabe se relacionar com Deus. O amor de Deus é maior do que o nosso cônjuge. O amor de Deus é maior do que o amor dos nossos filhos. O amor de Deus não tem como medir nesta terra. Quem está aí, diga glória. O amor é eterno. Você pode errar hoje, Ele vai continuar te amando. Eu vou repetir. Você pode errar hoje o alvo, Ele vai continuar te amando. Glória a Deus. Aleluia. Se você errar algumas vezes como o homem na terra, você jamais vai receber dele amor de volta. Alguns vão passar a te odiar, mas Deus não. O amor dele é eterno. Porque Ele já sabia, antes de você nascer, antes de você ser gerado pelo seu pai, no ventre materno da sua mãe, Deus já sabia
o que você seria, quais os tomos que você tombaria, quais as lutas que você enfrentaria. Quem não sabe é eu e você, irmão. Deus já sabe de tudo. Deus sabe do começo, do meio e do fim. Candaraia sete rebinaçal a canta. O amor é sacrificial. Quem ama, sacrifica. Quem ama, sacrifica. Nós estávamos aqui na quarta-feira fria. E os irmãos chegaram para adorar. Sacrifício. Amor ao seu Deus. Que não limita a gente a tempo, a estação, a nada. Eu estava vendo um pastor que estava no Rio Grande do Sul, e no momento de tragédia no Rio Grande do Sul, ele estava fazendo culto, e pessoas caindo possessas, sendo libertas e transformadas pelo poder de Deus. Sacrifício. O amor de Deus revelado na cruz, revela amor de sacrifício. Esse negócio que as pessoas dizem que te amam, mas não tem sacrifício, não se sacrificam por você, isso não é amor. Isso não é amor, isso é qualquer outra coisa, de menos amor. Amor leva pessoas a sacrificarem pelas outras. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque Jesus foi para a cruz com amor de sacrifício. Eu vou morrer por eles. Eu vou limpar eles do pecado. E toda vez que o diabo os acusarem, eles vão poder clamar o meu sangue. E quando eles clamarem o meu sangue, com o coração arrependido, eu vou limpar eles de novo. Glória a Deus. O diabo deve bater cabeça com esse negócio. Você passa 2, 3 semanas capenga dizendo: eu vou parar, eu não vou mais caminhar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais nos cultos. E aí, quando você cai em si e se arrepende, muitas vezes do seu comportamento, o céu vem e purifica você. Pensa se o céu levasse em consideração as nossas, como diz Maninha, as nossas demências, as nossas falhas. O amor dele é eterno. Ele não te ama pelo prato de comida que você dá a ele. Não, não. Ele não te ama porque você se veste bem ou mal. Ele não te ama porque você tem casa ou não tem. Ele não te ama porque você nasceu num berço de estrutura ou num berço sem estrutura. Ele te ama da mesma maneira. Amor sacrificial. Lindo, meu Deus. Aleluia. A cruz revela a nós amor universal. Ele amou todos. Glória a Deus. Tremendo. Ele amou todos. Jesus foi para a cruz por aqueles que se tornariam cristãos. Mas Jesus também foi para a cruz para aqueles que não iriam se converter ao Evangelho. Amor que abrange todo o universo. É Deus dizendo: meu filho vai para lá, mas o meu amor vai alcançar o universo. O ateu que não crê em Deus levanta, mas só levanta por causa do amor universal de Deus. Mesmo ele não crendo, mesmo ele não andando com Deus, o amor de Deus é universal. A cruz revela, em Hebreus 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não havia, não há e não haverá remissão de pecados. No Velho Testamento, para que os pecados fossem perdoados, era necessário matar um carneiro, um cabrito, uma pomba, levar para sacrificar, para que as pessoas fossem perdoadas. Quando Jesus vai para a cruz, a Bíblia diz que o véu é rasgado de cima a baixo.
Quando você peca, você não precisa ir para o confessionário, ligar para o apóstolo, ligar para o pastor Sebastião, para a bispa. Não! Você dobra o joelho e fala: Pai, pequei de novo, errei de novo, perdi o alvo de novo. Paulo diz em uma das suas cartas que aquilo que ele não queria fazer, todas as vezes ele se encontrava fazendo, mas se arrependia. E quando há arrependimento, a purificação. Aleluia, glória a Deus. A cruz revela a natureza do pecado. Olha para esse irmão e diga assim: ó, não tenha dó da sua carne, porque ela não tem dó para te conduzir para o inferno. Ah, eu estou cansado, eu conheço gente cansada de forma física, que sai e faz estragos pela força do pecado na carne. O pecado é cruel. A cruz nos revela que o pecado é cruel. Por que o pecado é cruel? Olha Cristo na cruz. O pecado não era dele. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Mas os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade estavam sobre Cristo. Ao ponto que ele exclama dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, o Senhor me desamparou. Só que Deus não podia tirar Jesus do propósito. Ele precisava vencer a crueldade do pecado. O pecado não brinca de ser pecado. Não brinque com o pecado. Existem pessoas que é igual a Sansão, uma força no espírito extraordinária, mas foram brincar com o pecado, e o pecado os dominou. Quando você sai para evangelizar, o que você mais ouve é gente afastada que diz assim: eu queria voltar, mas não consigo. Eu queria voltar, mas não tenho força, porque ele mergulhou em níveis de pecado e o pecado foi amarrando ele. A cruz nos revela que o pecado é opressor. O pecado oprime, vai oprimindo. Portanto, que a Bíblia diz que quando Cristo está sobre a cruz, em um momento do cenário, densas trevas passam pelo ambiente de opressão, porque o pecado oprime, o pecado traz opressão. Aí o que me chama a atenção: o pecado é abominável a Deus. Deus não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não negocia com o pecado. Ah, Senhor, eu pequei de novo. Senhor, eu errei de novo. O Senhor, quando olha para o pecado, ele vê abominação. O pecado para Deus é abominável. E se você lesse a Bíblia, você ia entender de Gênesis Apocalipse o que estrago o pecado fez. Entrou em Adão e Eva, e aí nós começamos a viver debaixo de maldição. Mas se eu fazer uma campanha de quebra de maldição, quebra? Não. Por quê? Porque o pecado entrou. O homem vivia 800 anos, passou a viver 120, e a Bíblia diz que 70 e 80 já é canseira e enfado. Para quem vivia 800 anos, o pecado foi destruindo a longevidade.
O pecado foi acabando ao ponto que todos os profetas maiores e menores vieram e não conseguiram resolver. Aí o céu se candidata. Cristo diz: Pai, deixa eu descer, deixa eu sentir o que eles sentem, deixa eu passar o que eles passam, primeiro, para que nós os compreendamos. Então, quando você não está bem, o céu sabe, o céu te entende, e o céu se entristece quando vê você diante de adversidades baixar a guarda, mas o céu também intercede por você com gemidos inexprimíveis, para que você se levante para viver a plenitude de Deus na sua vida. Tem gente que quer pecar, deixa pecar. Tem gente que quer viver uma vida dissoluta de pecado, que ele vá. Você foi chamado para viver a cruz, e quem foi chamado para viver a cruz não pode viver uma vida pecaminosa. Ah, mas lá o fulano faz isso, lá o Bertano faz aquilo, o fulano bebe aqui, o fulano mexe aqui. O fulano, você foi chamado para representar a cruz vazia. Então vai vir pratos de lentilha, vai vir oferendas, dizendo: larga isso aí, para que ficar na igreja? Abra mão disso aí, candalácia colômbia. E o céu está dizendo: olhe para a cruz vazia. Aleluia, meu Deus. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de assistir filmes da volta de Jesus, porque eu acredito que eu não estou pronto para ficar no inferno. Quando fala de assistir filme sobre a volta de Jesus, eu tenho muita dificuldade, porque eu consigo entender como pessoas sabem que vão partir para o inferno, sabendo de forma clara de algumas coisas que vão acontecer, e elas não se arrependem dos seus pecados e continuam dando passos largos para o inferno. A Bíblia diz que no inferno do Hades é lugar de choro e ranger de dente. Alguém já viu alguém ranger dente? É horrível. Alguém já viu alguém prantear e não ter ninguém a consolar? A Bíblia diz que o verme não vai morrer, vai atormentar a alma daqueles que forem para o Hades. E cá para nós, eu vejo pessoas que, para mim, se eu dissesse que são corajosas, eu estaria fugindo dos princípios bíblicos. São loucas. E a Bíblia diz que louco é réu do inferno. Por quê? Porque se eu sei, os sinais estão mostrando, a cruz vazia está mostrando que Ele está voltando. Por que eu continuar caminhando erradamente, sem melhoria na minha caminhada, sem melhoria na minha busca, sem melhoria no meu relacionamento? Cristãos que chegaram em um auge, que estão caminhando, e aí eu me recordo muito do saudoso Gabriel, que ministrou antes de partir sobre a corrida dos cavalos. Gente que está correndo por causa dos embalos espirituais, mas quando acabar o embalo você vai tombear. Gente que está caminhando pela oração que orou há 10 anos atrás, porque não tem mais reserva com Deus, não tem mais vida com Deus. O mundo já começou a entrar, a reinar e a predominar na vida. A fala já não é mais de crente, é mundana. Gente que carrega o nome cristão, mas o comportamento é mundano, fala mundana, palavrão mundano, palavra torpe, conduta errada. Só que a cruz, além de nos mostrar que o pecado é abominável, também nos mostra que o pecado vai exigir de Deus juízo.
Não é Deus que vai mandar os outros para o inferno. É o pecado cometido que está exigindo de Deus juízo. Por quê? Porque está contra a lei de Deus. Você consegue entender isso aqui? O pecado vai sofrer juízo. E quem está no corpo do pecado? Eu e você. Hoje eu consigo entender porque mais de 20 anos o Senhor não me deixou participar de festas mundanas sendo crente. Porque senão eu estaria com um pé na igreja e um pé lá no mundo. Pessoas que muitas vezes apresentam como cristãos, mas o comportamento é reprovável, porque a força do pecado ainda impera. O pecado exige juízo de Deus. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus destruiu as cidades por causa do pecado que se cometia lá. A Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Se haveria menos rigor e as cidades foram queimadas, o que vai acontecer no nosso tempo? Se lá houve menos rigor, imagine no nosso tempo. O pecado, a cruz nos revela que o pecado exige juízo. Pecar é bom, irmão, porque alimenta a sua carne, alimenta a minha carne. Se nós abrimos a boca daqui de forma hipócrita e dizer o pecado é ruim, não, o pecado é bom. Qual o problema? Ele te separa de Deus. Ele te separa de Deus. E Deus não é Satanás que arromba. Não, ele bate. Se você não deixar ele entrar para mudar a sua vida, ele não vai entrar. A cruz, eu começo a tomar ensejo para nós ceiarmos. A cruz revela a verdade de Deus. Toda vez que você olhar para a cruz, você vai ver a verdade de Deus. A verdade de Deus estará implícita na cruz. 1 Timóteo 2,4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Aí eu te pergunto: todos serão? Não. É desejo de Deus salvar todo mundo, mas não é todo mundo que quer ser salvo. Quem está aí, diga glória. Deus sempre desejou salvar todos, para que todos salvos chegassem ao pleno conhecimento